Glória a Deus. Irmãos, a segunda parte do estudo, bem rápido, porque a memória do meu celular é pouca. É importante que você veja essa segunda parte. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá o ministério da justiça. Amém? Está em 2 Coríntios 3,9. O que quer dizer aqui, irmão? O ministério da condenação. Porque as pessoas eram arrancadas a mão, eram apedrejadas. Porque não podia. Deus falou que não podia, desobedecia, morria. Então agora o ministério da justiça, que ele fala muito excederá em glória o ministério da justiça, porque agora a pessoa com Cristo vai ajudar os pobres, não vai falar mal, não vai caluniar, vai dividir o que tem com os pobres, amém? Porque foi mandamento de Cristo. Então a Bíblia fala assim: cuidado quando praticar suas obras de justiça. Então Cristo é o ministério da justiça. Agora o ministério da morte era aquele que desobedecesse, morria, era apedrejado. É isso que Paulo está explicando, é porque ele fala palavras difíceis de entender. Agora 2 Coríntios 13 ao 16. 2 Coríntios 3, do 13 ao 16. Diz assim: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente naquilo que era transitório. Amém? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar, tal. Né? Ao Velho Testamento que foi por Cristo abolido. O que é isso aqui, irmão? Aqui, ó. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está falando da lição do Velho Testamento, da não me toques, 613 mandamentos Talmud. Amém? Não está falando do Antigo Testamento, está falando da lição do Antigo Testamento. Qual foi a lição que deixou para nós de espiritualidade? Muitas, mas muitas também foram os exemplos errados. Que eles começaram a observar: não pode carregar a maca. Por que curou essa mulher no sábado? Ele está falando da lição, irmão. Pode observar aí. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, na qual foi por Cristo abolido. Jesus não aboliu a lei. A lição do Velho Testamento, a lei cerimonial, que foi abolida. Agora aqui, ó. Jeremias 31, 33. Presta atenção. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual que é a lei de Deus que está no nosso interior, irmão? Medita para você ver. Qual que é a lei de Deus? Cristo, o Espírito Santo, porém a lei de Deus no seu interior, Cristo no nosso interior, porque Ele é a palavra, Ele é a lei, Ele é os mandamentos de Deus, é os preceitos de Deus. Amém? Aqui está bem claro. Então a lei agora saiu do papel e veio para dentro de nós. Jesus falou: eu e meu Pai entraremos nele e faremos morada. Amém? Agora para fechar, ó, Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, é a mesma, né? E escreverei, e lhes serei por Deus, e eles lhe serão por filho. Porque Jesus é a palavra, por isso que ele falou: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, que crente não ajunta para falar de novela, crente ajunta para falar da palavra, ali eu estarei presente. Presença é a palavra. Isaías 66, 23. Será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui está falando de um sábado a outro. Amém? É por quê? Porque a contagem, irmão, quando fala assim de um sábado ao outro, está falando de um final de semana, de um final de semana ao outro. Amém? Tem muita gente que fala assim: guardará o sábado. Esse versículo expressamente não está falando sobre a guarda do sábado na Nova Jerusalém, não. Mas o sábado é o dia do Senhor. Viu, irmão? Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, é o sábado. Amém? É um dia que Deus separou para adoração a Ele. Amém? Não sou adventista. Amém, irmão? Não sou adventista, por favor. Amém? E aqui em Mateus 19, do 16 ao 30, diz assim: ó, o jovem rico, irmão. Aqui está falando do jovem rico. Mestre, o que farei para ser salvo? O que farei para alcançar a vida eterna? Amém? Foi a pergunta que ele falou aqui, ó. E lhe disse:
aproximou o jovem rico e disse: Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus lhe disse: Por que me chamas bom, se só um bom que é Deus? Vou deixar no final meu estudo aí. Deus é eterno, maior que o Senhor Jesus. Não há bom senão só que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus falou. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? Em Mateus 8,4, disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aí você vai falar, aí o final para lhe servir de testemunho. Não, irmão, Jesus observava a lei, Jesus era dizimista, Jesus era ofertante, Jesus participava das festas, Jesus descia para as festas judaicas, Jesus fez... Como é que chama? O jovem com 12 anos tinha um nome, Betzabá, eu esqueci como é que chama o nome, Mitzvah. Mitzvah. É mitzvah não, é Jesus fez o... Esqueci o nome que chama. É mais ou menos isso aí. Quando uma criança de 12 anos começa a estudar a Torá, Jesus fez isso, só que ele ensinava para os doutores. Jesus observou toda a lei, porque se ele não observasse, ele pecava. Tudo que você pensar, Jesus observou. Ele era até dizimista. Isso não é heresia. Jesus era dizimista. Pode ter certeza que os discípulos eram dizimistas, porque o dízimo era para o templo, era para a viúva, era para órfão. Se Jesus recolhesse o dízimo, ele estava em pecado. Ali, quando ele fazia um milagre, era costume o povo lançar oferta, e Judas era o tesoureiro. Jesus vivia de oferta e de alguma ajuda de algumas mulheres ricas. Mas dízimo de Jesus, dos discípulos, para cumprir a lei, templo, igreja primitiva, depositava no pé dos apóstolos as herdades, eles vendiam as propriedades. Dízimo não. Dízimo era templo, porque ainda tinha viúva, tinha órfão, tinha a tribo de Levi que tinha que ser cuidado. O templo foi destruído depois. Amém, irmão? Você não viu o que Pedro falou? Nunca comi nem toquei. As mulheres não foram lá no túmulo de Jesus, porque era sábado, elas tinham que guardar o sábado. Paulo nas sinagogas dia de sábado. Todos eles cumpriu a lei, irmão. A lei nunca foi quebrada. Vamos tirar isso da cabeça. Amém? Espero que tenha sido útil para vocês. Você não precisa acreditar em nada. Apenas medite, leia a Bíblia, porque a lei nunca foi quebrada. O pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi quebrada, então não tem mais pecado. Porque é a lei que nos mostra o que é pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Tô com uma blusa azul, tô pecando? Não. Cobicei a mulher dos outros, tô pecando? Tô. Porque a lei me diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo. Então o pecado é a transgressão da lei, tá bom? Que Deus abençoe. Fique em paz. Mais um estudo do Pastor Santo.